Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, e todo esse povo que aqui está, louvado seja o nome do Senhor. Não vou deixar de fazer a pergunta, né? Você está se sentindo amado? De verdade? Daí, você está se sentindo amado? Estão se sentindo? Vocês que estão chegando, que estão nos visitando aqui, estão sentindo o amor de Deus? E mesmo que você não sinta, o amor de Deus está aqui. Você não vai sair daqui sem sentir a presença, sentir o calor do Senhor, né? E é independente se a gente sente, se a gente não sente, o sentir é da carne, né? Mas ele disse que onde tiver dois ou mais reunidos no seu nome, ali está, e nós cremos nisso. E foi isso que atraiu você aqui na noite desse dia. Louvado seja Deus pela sua vida. Vocês estão dispostos a fazer uma viagem comigo agora? Pessoal, o Espírito de Deus está aqui, Ele está curando, Ele está restaurando, está libertando. Então, eu gosto disso aí, ó, barulho, meu irmão. Não deixa eu ficar falando sozinho aqui. Se você quiser dar um glória a Deus, aleluia, isso até anima esse Espírito que está aqui em cima, o Espírito de Deus em mim, para que a gente faça uma caminhada. Você está em casa, se você quiser tomar água, você toma água. Se você quiser fechar a porta aqui, você fecha a porta. Eu só vou pedir uma coisa para vocês: não se distraiam. Porque o Senhor pode voltar daqui a 30 segundos. E se você tiver igual uma noiva aí, tola, meu irmão, sem óleo, só lamento. Só lamento. A palavra dele é fiel e verdadeira, ela se cumpre. Cedo ou tarde ela se cumpre na minha e na sua vida. Vamos direto para o trabalho. Você faz favor, minha irmã? Vamos, Atos capítulo 1, melhor, Atos 19, versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, uma carta escrita pelo evangelista Lucas, médico. Diz assim a Sagrada Escritura, segundo a tradução que está sendo, a NVI que está sendo projetada para vocês. Eu vou ler aqui contigo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todos uns 12 homens. Pode passar mais um, só para eu ver como que está o outro? Tá bom aquele lá, só até ali tá bom. Já viram para qual direção que nós vamos hoje? Eita glória! Será que eu vou conseguir ficar aqui em cima? Eu vou pedir, eu nunca faço isso, mas está me incomodando essa porta. Você pode fechar para mim, por favor, encostar ela? Eita! Não sei se vocês estão sentindo aí, mas o Espírito de Deus está... Vou fazer uma pergunta, principalmente para os homens. Quem que foi o campeão brasileiro do ano passado? De futebol? Não, você não vale. Quem foi o campeão brasileiro? Pode falar. Palmeiras. Quem foi o segundo colocado? Eita, os torcedores aí. Quem foi o terceiro colocado? América? Quantos sabiam que o terceiro colocado era o Flamengo? Quantos aqui lembravam, né? Porque sabia, a gente sabia. Quantos lembravam? Poucos, né? As mulheres nem sabiam disso, né? A maioria nem sabia disso. Nós estamos numa cultura aqui no Brasil que nós damos valores ao primeiro colocado.
O segundo colocado é o E da história, né? Vem o primeiro E, segundo E, terceiro o E, e daí o último lá, ninguém lembra. O segundo e o último é a mesma coisa para nós, na nossa cultura. Quanto mais o terceiro colocado de alguma coisa. Alguém já ficou em terceiro lugar numa competição de escola, de campeonato, alguma coisa? Nós temos alguns aqui que nem nas fotos lá não aparece, né? Né? Mas o terceiro colocado geralmente não é lembrado, ele não recebe glória. E infelizmente, numa cultura teológica, quando falam de trindade, nós colocamos o Espírito Santo na terceira pessoa da trindade. Então ele é lá para trás. Nós até mencionamos ele, falamos sobre ele de vez em quando, mas ele geralmente é lembrado quando não dá mais nada, certo? Ah, tentei com o pai, tentei com o filho, agora eu vou tentar com o Espírito. Pouco citado na igreja, pouco procurado por nós. Mas eu tenho algumas coisas para dizer para vocês a esse respeito, e eu queria conversar um pouquinho a respeito do Deus e Espírito Santo. Uma das coisas, algum tempo atrás, eu li um livro do... sempre esqueço dele, cara, desse chinês. Eu sei que o nome do livro é Espírito Santo, o Deus Esquecido. Não pode ser esquecido no meio da igreja, não deveria ser. Mas o Espírito Santo é o Deus esquecido no nosso meio. E eu venho tentar trazer para vocês alguns nuances do Espírito Santo, da presença, da pessoa do Espírito Santo, para que você entenda como ele é presente na igreja. Na verdade, a igreja só é igreja por causa dele. Como ele é presente na tua vida, na verdade, só tem vida por causa dele. Como as vitórias que você conseguiu, mesmo que pareça que são pequenas e poucas, você só conseguiu por causa dele. Sem ele, a igreja é uma instituição, um clube. Sem ele, a oração é verborreia, falácia, é jogar palavras ao vento. Sem ele, morte, ressurreição, glória, retorno de Deus, promessas eternas, são só uma história a ser contada. É ele que convence, é ele que restaura, é ele que dá força, poder, majestade. Ele é o cara. E quando eu digo assim, ele é o cara, tem algumas coisas que a gente precisa entender do Espírito Santo. A primeira coisa, Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Para eu poupar um pouquinho, não ficar só lendo o que eu anotei aqui nos meus esboços, tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, se vocês quiserem procurar lá, deixa eu anotar aqui. Atos dos Apóstolos. Nem sei onde que eu anotei. Mas eu vou citar elas, você vai lembrar dessa passagem. Se eu não me engano, Atos capítulo 5. Que é a história de Ananias e Safira. Lembra quando ele vendeu uma propriedade e chegou e pensou consigo, cara, eu vou levar metade do dízimo, né, lá para os apóstolos. E a outra metade vou guardar. Quando ele chegou em frente de Pedro, Pedro falou o seguinte para ele, o que tem na tua cabeça? Esse aqui é o Evangelho segundo Marco, tá? Não é bem assim, estou parafraseando. O que você tem na cabeça, cara? Você está doido? A casa não era tua? Cara, se é a tua, se você vendesse, você podia ficar com toda ela. Por que você quis enganar o Espírito Santo? Por que você deixou Satanás tocar no teu coração para que você engane o Espírito Santo? Não é a mim que você está enganando, você está enganando a Deus. E por causa disso, toma, mané. Morreu na hora. Morreu. Imagina se ele fizesse hoje, assim, quando a gente recebe o nosso salário, a gente fala assim, mãe, não vai ser tudo, vai ser só 9,9,9999%. Isso quando dá alguma porcentagem, né? Quando devolve.
alguma porcentagem. Mas o fato é que ele falou assim, olha, você enganou ao Espírito Santo e foi Deus que você enganou. O Espírito Santo é Deus. Ele não é maior que Jesus. Ele não é menor que Jesus. Aliás, Jesus disse o seguinte sobre ele: é melhor que eu vá. Para vocês, melhor que eu vá. Senão, ele não vier. Cara, como diz a Laís, que costuma citar esse texto várias vezes. Como que algo pode ser melhor que estar com Jesus? Nós cantamos para Ele, louvamos Ele, adoramos Ele. Como que algo para nós pode ser melhor que Jesus? E o próprio Jesus fala que para você e para mim, nesse tempo, Ele é melhor. Se eu não for, não posso enviá-lo. Ele não pode vir. O Espírito Santo é Deus. Digno de ser louvado, digno de ser adorado. Você pode falar com Ele, aliás, você deve conversar com Ele, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Existe um tempo que na teologia a gente chama de dispensações. Existe algo, depende da teologia que você segue, diz que existem várias dispensações, até 7 dispensações. Mas eu queria falar de 3 dispensações. Dispensações são fases da vida, fases da história. A primeira dispensação, Deus Pai, Deus, até então não conhecido como Pai, só Deus se manifestou. E Ele falava diretamente através dos profetas, Ele agia diretamente. Os profetas, os homens de Deus, mulheres de Deus, citavam diretamente a Ele. Mas esse mesmo Deus falou que enviaria um semelhante a Ele, o seu Filho, até então não conhecido como Filho, mas conhecido como o Messias, que se revelaria e seria a própria imagem do Deus vivo. A segunda dispensação foi a história que nós adoramos, que nós vamos exaltar domingo que vem, na Páscoa. Aliás, meus irmãos, Páscoa é a data, é o período mais importante para todos os cristãos. E na verdade nós nem celebramos Páscoa, porque Páscoa é judaica. Nós celebramos a ceia do Senhor, a aliança renovada. Então, meus irmãos, é um período que para todo o cristianismo é essencial. Eu tenho por mim, não está escrito em lugar nenhum, meus irmãos, eu tenho por mim que Jesus volta em um tempo de Páscoa. E a segunda dispensação, Jesus na nossa vida. Mas há uma nova dispensação. E é nesse período que a igreja, que nós estamos vivendo, que é o tempo da manifestação da graça, do trabalhar, do agir do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Se Jesus era o Emanuel, o Deus no nosso meio, o Espírito Santo é o Deus em... Aleluia! Quem tem o Deus dentro de você aí? Quem é a morada do Espírito Santo aí? Aleluia! Você tem o Espírito Santo em você? Mas ele tem em você? Eita, diminuiu o amém aí? Essa é uma das questões que nós temos que resolver. Nós temos o Espírito Santo, mas ele tem eu deixo ele agir em mim, através de mim, por mim. Nós precisamos entender que a história do cristianismo, que você tem um tesouro, o maior tesouro que Deus podia dar, Ele colocou em um vaso de barro. Alguns muito bonitos, ou bonitas, né? Outros nem tanto assim, mas independente, se eu acho você bonito, você não acha você bonita, o Senhor achou você tão lindo, tão linda, que Ele achou, é nesse tesouro, nesse vaso aí que eu vou colocar o meu maior tesouro. Meu irmão, quando eu terminar aqui, vocês não lembrarem mais de nada que eu disser, vocês não podem esquecer uma coisa. Não é de carro que você precisa, não é de dinheiro, não é de trabalho, não é de saúde. Você não está precisando, a coisa que você mais está precisando não é do emprego, não é vender a casa, o carro, não é saber se o resultado do exame.
Não é se você vai terminar a sua faculdade, se não vai, se vai estar em emprego, se vai estar chovendo amanhã, se vai ter dinheiro para pagar o aluguel. A maior necessidade que você tem na sua vida é o Espírito Santo agindo em você, através de você e por você. Eu já estou pegando fogo aqui, meu. Dá licença aqui, senão... Alguns o Espírito Santo começa a agir assim, sem sentimentos, mas em mim ele começa a queimar. E, meu Deus do céu. Qual é a maior necessidade que você tem na tua vida? Só para saber se você pegou? Ponto, amém? Vamos embora, vocês já entenderam tudo o recado. Mas como que você vai desejar ele? E sabe qual que é a maior dificuldade que nós temos? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, para fazer um esboço. Eu já estou fugindo tudo do que eu anotei aqui. Eu não queria fugir hoje, mas ele é Deus, né? Se eu falasse para você agora, quem gosta aqui de cachorro quente? Levanta a mão, só para eu saber. Gosta assim, mas gosta mesmo assim. Se tiver um, eu não rejeito. Tá. Alguns, não foram todos, que assim, eu gosto bastante. Se eu falar para você, olha, tem cachorro quente no final do culto aqui vai ter cachorro quente. Você não ficaria esperando assim, pô, vai ter cachorro quente, que legal. Quem gosta aqui de um X salada, aquele bem... É as mesmas pessoas, vocês são... louco, hein? Eu sei que tem pessoas que não gostam de Marta Rocha, né? Isso assim, é uma piada interna aqui, sabe? Então... E se eu falasse para você assim, cara, a gente conseguiu uma verba e no final do culto nós temos um carro para dar para metade dessa igreja aqui. Quem ficaria naquela expectativa assim? Quero saber, quem de vocês? Olha, pode ser verdade, você vai perder a bênção, hein? E é assim, nós somos assim. Eu acabei de dizer para vocês que o Senhor, nosso Deus, tem o maior tesouro, tudo que você precisa da tua vida, e você está com essa cara de vaca atolada. A gente não tem expectativa, a gente não espera. É mais uma palavra, é mais uma pregação. A gente não tem a expectativa, o desejo de experimentar o Espírito Santo em nossas vidas. Nossa, o Senhor está... A minha vontade hoje, o meu desejo, as minhas orações durante esses 30 dias, ou até mais, que eu até perdi de contar, e vocês podem ouvir num desses papéis aqui, é batismo do Espírito Santo para todos vocês. É o meu desejo para todos. Você deseja mesmo, de verdade? Deixa eu tentar seguir meu esboço aqui, senão eu vou para outras direções aí, eu quero tentar levar aqui. Existe uma promessa de Deus, lá no Antigo Testamento, que está em Joel 2:28, não precisa projetar, que está sobre todas as nossas vidas, que diz que vai chegar um tempo que Ele vai derramar em abundância o Espírito Santo sobre toda a carne. Cara, é tremendo isso. E é uma promessa para você agora, é o presente, muito maior que o carro que eu falei, é uma promessa para você, para essa vida, para esse momento. Mas eu sou uma prostituta. Cara, é uma promessa que vai para toda a carne. Mas eu sou o Zé Guedé. É uma promessa para você, Zé Guedé também. Mas eu sou um drogado, você não entendeu nada. A promessa é para você deixar de ser Zé Guedé, para você deixar de ser prostituta, para você deixar de ser iracundo, para você deixar de ser traidor. É uma promessa para mim e para você. Que um dia esse Espírito será derramado sobre você. E você vai profetizar. E o próprio Deus vai agir através de você. Vai agir em você e com você.
o Rei da Glória, aquele amor que você não conseguia amar, o perdão que você não conseguia, Ele vai te dar força, a libertação que você não consegue, Ele te dá a força, Ele é a força que você precisa, nós não conseguiremos viver sem Ele, não conseguiremos, não tem vitória sem Ele. É uma vitória, é uma derrota. Eu teve uma pessoa que ligou para mim, mandou mensagem esses dias e falou assim, dizem que a vida cristã como que ela falou? Dias de glórias, dias de luta. Para mim é dias de luta e dias de luta. Eu falei, pô, irmã, louvado seja Deus. Sem luta, meu irmão, a gente não dá valor à vitória. O que é dado de graça pra gente, a gente vende ali. Uma vez eu dei um carro para uma pessoa. Não ficou uma semana com o carro, o cara vendeu, fez de banana. Ainda bem que Deus transformou a vida desse homem. Você precisa saber de algumas coisas. Ele é Deus. Você pode adorá-lo. Você pode adorar Ele, porque Ele é Deus. Mas quando você começar a adorar Ele, Ele vai falar assim, olha para Jesus. Rende louvor e glória a Jesus. Porque a missão dele aqui é revelar para vocês quem Jesus é. A obra dele na terra. Ele te convence que você pode esperar o amanhã, né? Espera o amanhã que vai ser melhor que hoje. É Ele que te convence disso. Ele não está aqui só para ficar apontando o dedo para você. Você é um pecador, porque você não tomou banho, porque você assistiu Faustão. Eu nem sei se tem Faustão ainda, estou tão por fora dessas coisas. Porque você usou droga, você torce por Corinthians. Não vai ficar apontando essas drogas aí, essas coisas. Ele te convence, mas com a intenção de você voltar para o amor, para aquilo porque você foi criado, para uma direção correta. Pode adorá-lo, e ele vai direcionar a Jesus. Ele é o Deus em nós. Cara, isso é tremendo. Não, vocês não entenderam. Você está entendendo que Deus está dentro de você, e quando você entrou aqui, você abençoou esse lugar. Se alguém está sentindo a presença de Deus, é porque você entrou aqui, vocês entraram aqui, família. Vocês estão aqui, é por isso que Deus está aqui, e Deus faz essa graça, porque Deus está em você. Mas para onde você leva Ele de vez em quando? À noite, na madrugada, no sábado? Ele está lá também. É o tempo dele agir. É o tempo do Senhor agir. Outra coisa. Ele é uma pessoa. Ele não é um vento, não é um fogo, não é um óleo, não é um tremelique, não é uma língua estranha, embora se manifeste nisso também. Mas se você não entender que ele é uma pessoa, você nunca vai buscar um relacionamento com ele. A gente não se relaciona com foguinho, com chamaranaia, com um óleozinho. A gente se relaciona entre pessoas. Aliás, a maior dificuldade que nós temos nas igrejas são pessoas que conseguem se sentir amadas a ponto de se relacionar com outras pessoas. Demora para acontecer isso. Uma relação... Eu me lembro que nós chegamos aqui, tinha um grupo que já era da igreja aqui, um grupo que chegou conosco, né, chegou comigo, e o grupo que está chegando de volta. Então, quando terminava o culto, era eu posso usar o termo panelinha? Uma panelinha aqui e uma panelinha ali. Daí eu estava perguntando ao Espírito Santo, como que eu junto todas essas carnes aqui numa panela só, a gente fazer um cozidão legal? E ele falou assim, dá comida para crente. Crente ama comer. Dá comida para crente e na hora que eles estiverem perto da mesa, vai puxar assunto. Esse pedaço é meu, não pega a minha carne. E vai virar uma conversa legal.
E não é que funcionou? Hoje eu não vejo mais panelinhas. Agora é um caldeirão. Pessoal, entenda que você vai relacionar-se com o Espírito Santo que está no seu irmão. Você precisa conversar com ele. Você que tem mais facilidade, que o Espírito Santo age mais em você, você é mais comunicativo, procura alguém que você não conversou ainda, que você não sabe nem o nome para conversar. A gente precisa travar relacionamento com o Espírito Santo que está na pessoa do irmão. Primeiro, o meu relacionamento com ele, o meu tete-a-tete, o meu escondidinho, no meu secreto. Mas o meu secreto, ele não pode deixar eu continuar no secreto. Ele tem que me levar no relacionamento. A oração que nós fazemos no final, a oração que é a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus. Você precisa de consolação? Essa semana eu precisei de consolação. Meu irmão, se você não se relacionar com ninguém, você não vai encontrar essa consolação. Cara, teve tantos consoladores em nós essa semana para nós, cara. E às vezes a gente é só lágrima mesmo. A gente precisa da consolação na palavra que sai do irmão. No dinheiro que está no bolso do irmão. Muitas pessoas essa semana me ofereceram dinheiro para ajudar nas despesas. E vou dizer a verdade, a gente precisava. Mas teve uma pessoa que nem é da igreja, ou melhor, ele é da igreja, ele é um dos fundadores da igreja, nunca veio sentar nesses bancos depois que eu cheguei aqui, nunca. José Carlos, o nome dele. É José Carlos, né? Ele me mandou R$150 do nada. Cara, e chegou no momento que eu só tinha dinheiro para aquele combustível daquele dia. Eu não tinha dinheiro para ir nos outros dias que era necessário. O consolo necessário vem de um relacionamento. A alegria, olha, eu conversei com os médicos. A Nilceia só está viva por causa da tua oração. Por causa dos segundos, dos minutos, das horas que você dobrou o joelho diante do Senhor. Apresentando ela, clamando pela vida dela, pela nossa família. Cara, vocês são tremendos. É isso que faz com que o Espírito Santo se manifeste. O Espírito Santo é uma pessoa. Você precisa relacionar-se com ele para se entender os sentimentos deles, os desejos deles, a vontade dele, saber quem ele é. Você não vai ter desejo por ele, se apaixonar por ele, se você nunca procurar saber quem ele é. Precisa ir atrás dele, conhecer mais com ele, pesquisar, ouvir a voz. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Alguns vão entender, alguns vão saber. Quero ver aqui, deixa eu ser mais próximo aqui. Ouçam a voz do meu filho Marcelo dizendo amém para vocês. O meu filho Marcelo, ouça a voz dele. Ou melhor, ouçam a voz do meu pai, que já está na glória, falando, Deus te abençoe. Vocês conseguiram? Quantos aqui conseguiram levantar a mão? Por que vocês conseguiram? Vocês conhecem ele. Tiveram uma intimidade, tiveram próximo dele. Aquela voz, parecia Deus quando ele falava, né? Filho. Ele falava, meu filho. Ixi, Deus. Vocês que não conheceram ele, jamais vai estar na memória de vocês. Agora eu vou fazer um outro exercício. Ouça a tua mãe dizendo para você, Deus te abençoe. Tem intimidade. Se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, ele pode estar te orientando,
falando, vaso, não faça essa besteira, não vai jogar bola hoje. Mas o vaso fala assim, vou. Não conhece a voz. Ele fala assim, com certeza não é de Deus isso. Com certeza é a Marina orando lá e eu escutei. Eu não ia falar o nome, que fugiu aqui. Não fala isso. Não sai de casa. Não, tá entendendo? Ah, coisa da minha cabeça. Com certeza, ele fala na tua cabeça. É coisa da tua cabeça, sim. Você precisa acostumar a conhecer a voz do teu Deus, saber como ele está falando. Você lembra antigamente, que é aqueles que são mais antigos, assim, tipo, deixa eu pegar um bem antigo aqui. Esse pessoal diz que eu tenho problema com velho. Vamos ver assim, quem são os velhos aqui. Lembra do telefone residencial? Lembra que não tinha albina, nada? Quando alguém ligava para você, você adivinhava a voz daquela pessoa? Alô, no alô você é tia. Lembra? Intimidade. A gente precisa ouvir cada vez mais a voz do Espírito Santo. Discernir. Jesus falou assim que as minhas ovelhas conhecem a voz do pastor. Precisamos, não basta simplesmente conhecer ele. Nós precisamos saber que ele é amor. Ele é amor. Vou contar um segredo para vocês aqui, ó. Nenhum de nós vai entender o conceito de amor sem que o Espírito Santo nos revele ele. Cada um de nós vai falar de amor de uma forma, vai sentir de uma forma, mas a palavra de Deus diz que o amor de Deus, Gálatas 5:5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você quer saber de amor, como que é amor, quem é amor, que jeito que o amor se revela, o Espírito Santo vai te dizer, senão vai ser só paixão. Hoje o amor está tão deturpado nesse mundo que qualquer coisa é em nome do amor. Estou até se matando em nome do amor. Verdadeiro amor, só o Espírito de Deus revela. Deus é... Deus é... O amor se revela. O amor se derrama. Não experimentaremos o verdadeiro amor sem entender, saber o Espírito Santo. Ele é consolador. Quem aqui precisa de consolo? Só Ele. Ele é consolador. Socorro bem presente no momento das angústias. Aquela palavra que você... Quantos de nós essa semana diz assim, pô, parece que não está me ouvindo? Ou só aconteceu lá em casa? Pô, quanto mais eu oro, mais assombração. Parece que eu estou tentando fazer tudo certo e as coisas estão tudo indo para trás. Bem-vindo à batalha. Você está numa guerra e você nem sabe. Na verdade, a palavra que eu ia falar hoje, eu falei semana passada que ia falar sobre coisas espirituais. Sobre o mundo espiritual. E eu meditei a semana inteira sobre as coisas espirituais. Demônios, anjos, o agir dos demônios, como a batalha no espírito. Mas meu coração não estava em paz na palavra. E ontem o Senhor me trocou toda a mensagem, é essa mensagem que Ele falou. Você quer falar sobre coisas espirituais sem conhecer o Rei dos Espíritos? Fala sobre mim! Glória a Deus. Precisamos crescer na intimidade com Ele, conhecer sua voz, saber que Ele é aquele que traz o consolo a todos os seus. O mundo só não foi destruído porque Ele está aqui na terra ainda, meu irmão. Não tenha dúvida disso. O dia que o amor, que a misericórdia, a compaixão sair daqui, Ele vai levar quem? A igreja, que é o depositário dEle. Quando ele sair daqui, ele leva tudo junto. Daí não tem mais, cara, isso aqui vai ser tomado pelo inferno, pelos demônios, pelo ódio, pela falta de amor, pelo egoísmo. Isso aqui, o inferno vai pedir misericórdia.
Precisamos do Espírito Santo, do penhor da glória de Deus. Ele é o justo advogado. Eita glória! Meu irmão, quem aqui é culpado de alguma coisa essa semana? Não foi nem da vida inteira, foi culpado de algum erro. Ah, tá, só eu então, né? Vou ficar sozinho aqui. Ah, tá. Você não teve nem coragem, nem força para orar. Foi tão errado. E você achou que você estava sozinho lá, né? Ah, ele não vê nada, né? Ele não é presente, né? Só que no momento em que você depositou o teu coração em arrependimento, ele pegou essa petição e levou para o juiz dos juízes e falou: olha aqui, ó, seu sangue já purificou, já lavou. É um justo é no sentido de um equilíbrio ideal. Ele é o justo advogado. Ele é o conselheiro. Meu irmão, eu tenho falado para muitas pessoas isso e tenho experimentado. Se você está precisando de sabedoria, peça a Deus, que com certeza Ele vai te dar. Ele é o que dá o conselho. Faça isso, não faça aquilo, deixa isso, não deixa aquilo, corre mais, anda mais. Ele é o conselheiro. Quantos aqui tem um conselheiro? Pessoas, assim, pessoas que eu posso me abrir com elas, que não seja o pastor, né? Quantos aqui tem? Sabe por que essa pessoa, você gosta tanto dela? Porque ela sempre está de joelhos, intercedendo diante de Deus por você. E quando Deus usa ela de forma que quando você precisa de um conselho, Ele, sabe o que Ele faz? Se forem igual a mim, pai, o que eu digo para essa pessoa, pai? Eu não sei nem o que dizer. E daí Ele vai colocar a palavra nos teus lábios. E você vai ser o conselheiro que as pessoas precisam. Mas mesmo que você não tenha ninguém ainda, precisa procurar. Por mais que você não tenha ninguém ainda, quando você dobra o seu joelho, você não tem nem força para falar. Né, Nando? Pensamento está a 1000 ainda. Um conselho ideal e justo e verdadeiro vai brotar no teu coração. Ele promove comunhão e paz entre homens e com Deus. É Ele que promove a comunhão. Mas sabe qual que é a evidência que Ele habita em você? Ao contrário do que a doutrina cristã, neopentecostal diz, não é quando você está orando em línguas, quando você está profetizando, quando você está manifestando poder. Não é nesse momento. É no momento em que você está produzindo frutos. Não é no momento que você exerce autoridade. Eu poderia aqui estar orando para um cego voltar a ver, e ele volta a ver, creio nisso. Eu sei que isso acontece, eu já vi isso acontecer, mas não é nesse momento que ele se manifesta. Na minha e na tua vida. Ele se manifesta, a maior forma de manifestação é quando você produz os frutos do Espírito Santo. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. O Espírito Santo se manifesta, diz a Bíblia, em várias formas, como óleo, como fogo, como água. Como pomba. Uma pomba veio, o texto diz que ele veio dos céus e permaneceu sobre Jesus. Vamos dizer que uma pomba está mais parecida com um corvo, né? Preto, que mais? Pomba, ela veio, não quer parar no meu ombro aqui, essa pomba. Parou no meu ombro. Eu posso me movimentar do jeito que eu quiser, sem que ela saia? Eu saio correndo aqui? Eu tenho que ter cuidado, porque é um tesouro. Eu tenho que ficar prestando atenção dele, não é? Eu não tenho que fazer isso? Ficar prestando atenção, andar segundo a orientação dele, o que agrada a ele, para não fazer com que ele saia de perto. E se ele sair de perto,
Eu sou tão surdo que eu não vou ouvir ele falar. Se você começar a espantar ele, entristecer ele, você vai ouvir cada vez menos, a ponto que ele possa gritar com você e você não entender ele, escutar ele. Da mesma forma o fogo. Se você não prestar atenção no calor e ficar ignorando, ele vai diminuindo, até que você vai estar congelado. O teu coração vai estar igual um gelo, uma pedra. A minha oração por vocês e por mim é: Senhor, não permita que eu me afaste de Ti a ponto de não mais encontrar o caminho de volta. Ele é a necessidade que nós temos. Ele é Espírito Ruach Kadosh, Espírito Santo, sopro santo. Não tem como ter comunhão com Ele se você não buscar santidade. Ele vai te convencer, Ele quer te convencer a você ser perfeito, sem erro. Ele vai te chacoalhar, vai te incomodar, até que você se torne santo. Santo não é só separado, santo é sem pecado, sem pecar. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que o Senhor não pode ter comunhão com um coração que decide continuar pecando, errando por si mesmo. O erro, o pecado tem que ser uma casca de banana que eu não percebi, escorreguei nele, eu levantei, enxuguei as feridas e continuei caminhando. Olho para frente, não é algo que eu faço assim deliberadamente. Não, eu não fico planejando. Eu luto, e enquanto você estiver lutando, isso é sinal que o Espírito Santo está agindo em você. Não desista de lutar. Caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, volta para o caminho. Volta para o caminho. Volta para o caminho. Ele é um Espírito Santo. Quem está com pressa aí? Quem que está com pressa? Paulo chegou, no texto que nós vimos, tinha um grupo de crentes, né, tinha aceitado Jesus, tinha sido até batizado, e falou para eles assim, ó: vocês foram batizados no Espírito Santo quando vocês receberam a fé? Qual foi a resposta? Nem sabia que existia um Espírito Santo. Muito mais que tinha um batismo. Eu fico imaginando assim, o que fez Paulo olhar para eles e falar assim: vocês receberam o Espírito Santo? Será porque aquilo que eles não estavam manifestando? Ou por aquilo que eles estavam manifestando? Que Paulo olhou para eles e falou assim: será que esse povo aí tem o Espírito Santo? Se o Paulo chegasse lá na escola onde eu estou, estudando, lá na casa onde eu moro, lá no serviço onde eu estou, ele olhasse para mim, será que ele falaria para mim assim: nossa, esse aí com certeza tem o Espírito Santo? Ou ele perguntaria: você já foi batizado no Espírito Santo? Porque talvez os frutos que nós estamos produzindo não demonstra sequer que nós somos batizados, quanto mais no Espírito Santo.